internet lá de casa. Porque aí nem pelo celular ela vai conseguir assistir. Mas vamos lá. Meu tema de hoje, fé e a neurociência. Não sou Gilson, então não vou entrar em detalhes da ciência da medicina, mas eu queria trazer para a gente hoje não só um aspecto da fé num processo religioso. Eu queria mostrar, conversar com vocês o que a fé faz com o nosso corpo físico. Se eu falar assim, tá dando para ouvir? Se ficar muito pertinho... Não vou cair não. Não vou cair não, mas esse negócio de ficar presa aqui não é muito... Você pode passar agora. Ah, é? Sim. Pode tá. Mais pra lá. O negócio de ficar preso aqui não é comigo não, sou professora, gente. Tem que gesticular, né? Mas tudo bem. Então, a fé e a neurociência. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a religião fala da fé. E aí a gente fala depois sobre outras coisas. Quero fazer uma pergunta. Todo mundo aqui acredita que qualquer ser humano pode ter fé? Quem acha, hoje vai ter certeza. Qualquer ser humano tem fé. Fé não é somente uma questão religiosa de quem tem uma religião. Fé é algo que você acredita em alguma coisa. O ateu tem fé? Pode ser que ele não tenha fé numa questão de Deus, um Senhor sentado em algum lugar, mas ele acredita em alguma coisa, num poder extrafísico, no universo, na energia. Então isso é fé, tá bom? Deixa eu lá me ajeitar com isso aqui, gente, é muita tecnologia, eu sou loira, então você vê que o negócio fica difícil. O que é fé? Vou tentar ler aqui com vocês. Fé. Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Isso foi Kardec lá falando sobre a fé. Fé, portanto, é ação, é confiança operando. Ah, eu tenho fé, estou desempregada, tenho fé que eu vou arranjar um emprego. Assim não tem como, né? Fé, vou sair, entregar currículo, pode ser que não encontre no primeiro, mas eu vou persistir, eu tenho fé de que aquilo vai acontecer na minha vida, eu tenho confiança, mas eu preciso me mover. Fé sem ação é uma fé morta. E aí vamos lá. E o que é ter fé? O que Emmanuel nos diz o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Tenho certeza que esse momento difícil que eu estou passando, Deus sabe o que é melhor para mim. Quando a gente está lá nas nossas orações, que a gente diz assim, Deus, entrego esse problema nas suas mãos. Senhor, faça a sua vontade. E Deus faz a vontade dele e a gente aceita? Senhor, muito obrigado, Senhor fez aquilo que estava sob a sua vontade, mas não era a minha vontade. Eu não estou conseguindo entender o que é isso. Isso é fé? Senhor, estou com meu ente querido, estou desempregado, está acontecendo isso na minha vida, estou entregando esse momento da minha vida em tuas mãos. O emprego não aparece. Meu ente querido desencarna, e aí, acreditar nisso, às vezes, é difícil. Mas ter fé é acreditar que Deus sempre faz o melhor. E eu, estudando para esse tema, eu vim para a doutrina espírita, eu era ainda adolescente, tinha 15 anos, separação dos meus pais, eu fui para a igreja católica, participar do movimento do grupo jovem, mamãe conheceu a doutrina espírita, e lá em casa a gente tem uma situação assim, come do meu pão, segue a minha religião, parei eu lá no Kardec, ali do lado da Casa da Amizade, fui fazer
a mocidade. E lá eu aprendi 2 coisas que mudaram a minha vida. Foi a minha relação com Deus. Saber que Deus sempre quer o melhor e que Deus não me castiga. Então, olha que tipo de adolescente eu fui. Adolescente maravilhosa, porque acreditar que Deus não me castiga, aprontei todas na mocidade, né? E outra coisa que eu descobri com a doutrina espírita é que eu poderia orar em qualquer lugar. Eu não precisava mais me ajoelhar, mas em alguns momentos da nossa vida, quando o desespero bate, ajoelhar e pedir a Deus não tem nada demais. Se aquilo vai te fazer um bem, como um ato de devotamento, de fé, ajoelhe-se. Mas eu descobri que eu podia rezar lavando a louça, dirigindo. Hoje eu rezo correndo, né, andando de ônibus, dirigindo a minha moto. Às vezes as pessoas acham que, lá, aquela louca lá, tá falando sozinha, né? Então, descobrir essa certeza em Deus e que Deus é um Pai tão amoroso, foram assim as melhores coisas que eu descobri com a doutrina espírita. A reencarnação e tantas outras coisas, foi assim, foi bom. Mas descobri que eu poderia orar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, e que Deus é um Pai amoroso que não me castigava, foi algo assim libertador. E Deus é esse. Deus, ele não castiga. Então, se a gente pede algo a ele, não sai conforme a nossa vontade, o nosso ego, a nossa necessidade, ele em nenhum momento está nos punindo. Ele está falando assim: meu filho, espera que eu sei o que é melhor. E aí, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, Senhor, eu creio. Não. Eu sei que o Senhor está fazendo o melhor por mim. Eu sei que o Senhor proverá. Eu tenho uma amiga, mora perto da minha casa, ela é protestante, estava desempregada, num momento muito difícil da vida dela, isso já tem muitos anos, né? E ela falou uma coisa: eu sei que Deus proverá. Ela estava fazendo a parte dela, mas ela tinha tanta fé, tanta certeza, que eu morri de inveja dela. Eu tive inveja daquela fé, de ter a certeza que o Deus dela iria prover. Não prover os nossos luxos, né? Não prover a nossa internet, nossa TV a cabo, nosso computador, a nossa conta do telefone, mas que Deus vai prover o nosso necessário. Ter confiança, saber disso, às vezes não dá um poder de dizer assim, eu sei. Acalmar e saber, Deus está fazendo o melhor por mim. Porque não há coisa mais difícil do que ter fome. Não adianta eu falar de religião, de fé, de crença com alguém que tem a barriga vazia. E ter essa certeza no momento de dificuldade é assim, muitas vezes para poucos, mas pode ser para todos nós. Basta a gente confiar. E aí, é isso que acontece com a gente quando a gente está orando. Naquele momento da intimidade, que só a gente sabe que está no nosso pensamento, lá muitas vezes no nosso travesseiro, ou lavando aquela louça, ou aquela roupa, ou dirigindo o seu carro. É isso que acontece. Eu estou ali orando e está lá aquele turbilhão de energia, de vibrações. Porque muitas vezes a gente acha que o orar é só uma coisa religiosa. Eu oro. E aí, quando eu oro, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Meu amigo espiritual chega do meu lado e fica lá me intuindo. Mas o que acontece com o meu corpo físico? Que muitas vezes as pessoas falam assim, fulana teve tanta fé e foi curada. Milagre? E aí? Alguém tem fé?
vocês me dizem? Ele consegue derrubar? Depende da força? Da estratégia? Do quê? Da fé? De todos os componentes reunidos, né? Ele pode vencer? Pode. Muitas vezes, somente pela força física dele? Não. Mas se ele tiver uma estratégia, se ele tiver foco, método, se ele tiver concentração, porque muitas vezes a gente não ganha pela força, a gente ganha pelo cansaço, né? E aí, se eu tô lá diante de uma situação muito difícil, eu sou aquele pequenininho, aquele brutamonte é a minha situação difícil. No primeiro impacto, o que a gente diz? Vou perder, não vou conseguir, porque isso é o nosso natural. A gente tem um lado muito pessimista nas nossas vidas. A gente sempre vê o lado ruim das coisas. Eu estava pensando, que de vez em quando eu penso, né? Eu falei assim, o que foi bom? Porque tem sempre algo bom. Sempre. Sempre tem algo bom. O que foi o bom da questão da gasolina? De não ter gasolina. O que aconteceu? O Vinícius está ali me dizendo que o pessoal está andando de bike. Pra gente, né, Vinícius? Andando de bike. Nós tivemos gasolina para sair sábado à noite? Não. Ficamos em casa. Nossos filhos que são adolescentes, teve Uber, teve dinheiro para sair de casa? Não. Ficaram em casa. Então, com certeza, o número de acidentes nas vias públicas diminuiu bastante nesse final de semana. As famílias se aproximaram mais porque não tinha dinheiro, às vezes, gasolina para ir almoçar fora, o restaurante não tinha os legumes, tivemos que estar em casa. Então, às vezes, nesses momentos de crise, a gente se aproxima, a gente se encontra, a gente se olha, a gente repensa tantas coisas inúteis que a gente dá valor e quando a gente não tem. Alguém morreu? Aqui não, graças a Deus. Mas se morrer, é um processo natural, vamos morrer. Vocês não sabiam? Ah, desculpa, vocês vão morrer. Eu sou uma médium poderosa, vocês vão morrer, tá? Não sei hoje, amanhã ou depois, mas algum dia a gente vai desencarnar. Então, tenta ver com esse lado dessa crise toda que anda acontecendo, o que a gente pode tirar de bom? Porque tem sempre algo bom. É bom ter carro a gás, ótimo. Mas o nosso natural é diante de uma dificuldade, de um problema, a primeira impressão que dá é, eu vou desistir, eu não vou conseguir, eu não tenho força. E a gente se amedronta. O medo é uma crença muito forte na gente. Né? Nós viemos de uma sociedade que impõe muito medo. Eu e a minha amiga que está sentadinha ali, né? A gente é tão assim, sintonizada, que ela virou e falou assim, quem vai dar palestra hoje no Renascer? Eu falei assim, alguém falou com ela que sou eu. Ela, não, perguntei, né? Mas sou eu. Tipo assim, aquela sintonia. A gente corre muito, às vezes a gente vai ao Rio, tem um grupo de corrida. E a mulherada fica assim, ai, nós vamos correr no Rio? Mas o Rio tá tão violento, o Rio tá isso, o Rio tá aquilo. E eu falo assim, pode deixar. Eu já falei para a espiritualidade, ela vai deixar o nosso carro invisível, nenhum ladrão vai ver a gente, nós vamos correr. Por quê? Se eu estou saindo de casa para fazer algo bom, que não está prejudicando ninguém, eu preciso confiar, acreditar que Deus está me protegendo. E que qualquer coisa que aconteça no caminho da minha casa ao Rio de Janeiro e a volta, aconteceu com a permissão de Deus. Não, a gente não bebe, a gente quase não fala mal de ninguém, né? A gente já se considera uma pessoa do bem, estamos indo fazer um esporte. Então, por que acreditar que o poder do mal é maior do que a proteção do bem? Porque se eu valorizo o mal, é um
mal que eu vou atrair. Se eu valorizo o bem, é o bem que eu vou atrair. Isso é ciência. A lei de ação, como é que é? Ação e reação, né? E aí vamos continuando, que eu estou enrolando vocês. Não vou cair, pode deixar. Qual o poder da fé? Será que poder tem essa fé, essa palavra tão pequena? O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Olha aí. Vamos começar a desvendar essa coisa da ciência com a religião. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Todo o nosso planeta, tudo que nos envolve, está mergulhado no fluido universal. Quando eu penso algo bom, quando eu sou grata, eu emano uma energia, uma vibração que vai alcançar uma outra vibração com a mesma sintonia. Quando a gente está para reencarnar, todos nós aqui ganhamos uma determinada quantidade de fluido para viver 10, 15, 20, 40, 90. Minha avó já chegou aos 92. Então, ela tem lá fluido, veio com uma carga de fluido para viver 92, 93, 94, não sabemos. Então, tudo é fluido. Tudo é o fluido universal. Algumas pessoas costumam dizer que é o hálito de Deus, né? E aí, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Eu oro, eu penso, eu vibro, e isso vai alcançando, vai irradiando, vai vibrando. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal, junto a uma fé ardente, pode apenas, pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura. A espiritualidade nos diz que o nosso poder de vontade é tão pequeno. Porque se às vezes a gente tem um lado nosso que não é tão bom e a gente quer mudar, a gente precisa de vontade. Só que no primeiro impasse que a gente dá com aquele homem grandão, a gente já desiste. Mas se a gente realmente impor a nossa vontade, a gente consegue. Só que a nossa vontade é quase do tamanho da minha unha aqui, tão pequena. O poder da vontade que a gente emprega. Só que só esse tamanhozinho da minha unha aqui, de vontade, quando eu estou orando, quando eu estou agindo no bem, tem um poder tão grande que a gente não tem noção. E aí o processo de cura muitas vezes acontece. E aí opera curas e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Então, Kardec está ali nos dizendo que antigamente nós não tínhamos a ciência. E aí as coisas aconteciam e a gente achava que eram prodígios, que eram milagres. Mas ele está dizendo que é só o desconhecido de uma causa, de uma lei natural. Se Deus é perfeito e as leis dele são imutáveis, se algo acontece que não estava previsto na lei de Deus, Deus não é Deus. Vocês acreditam que Deus não é Deus? Tal motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos: se não haveres curados, é que não tinhas fé. E aí vamos. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre o que acontece no nosso organismo quando a gente tem fé. E nós já sabemos que todo mundo tem fé. Pode não desenvolver, pode não saber que tem, pode não acreditar. É o pior dos bandidos,
ele tem fé. Ele acredita em alguma coisa. E aí, todos esses cientistas, né, lá no passado e hoje em dia, começaram a estudar sobre fé. O que acontecia que uma pessoa estava lá num leito de hospital e ela falava para o médico: eu tenho tanta fé, eu tenho tanta fé, eu tenho tanta fé, e quando ele voltava a fazer um exame, a pessoa não tinha mais aquele problema, havia curado. Só que todos os médicos, todos não, né? Alguns não acreditam na religião. E o que eles acreditam? Física quântica. Zé Roberto teve uma vez aqui dando um curso para a gente sobre homeopatia. E eu perguntei assim: Zé, tem tanto médico aí que é homeopata e é materialista, né? Não acredita no espírito, né? Na causa, às vezes, de uma doença que está lá. Ele falou assim: Luciana, ele não acredita nisso, mas ele acredita na física quântica. Tudo hoje, né, é física quântica. E a doutrina espírita fala em física quântica. Eu tenho estudado muito outras coisas, porque a gente tem que estar aberto ao novo. A gente não tem que só ler Divaldo, Joana, Emmanuel, Chico, André Luiz. A gente tem que ler outras coisas. E é tão legal, é tão bom que tudo que eu estou lendo é a mesma coisa que a doutrina espírita me diz. Às vezes uma linguagem mais fácil para você entender certas coisas, mas é doutrina espírita. Porque doutrina espírita também tem ciência. E isso é muito bom, porque te abre a mente, faz você entender. E quando lá na outra mensagem ele disse: pensamento, tudo é pensamento. Então, a coisa que a gente mais precisa tomar conta é do nosso pensamento. Claro, eu estou querendo agora fazer meditação. Aí as minhas amigas falam assim: mas Luciana, como é que você vai parar de pensar? Ninguém para de pensar. No processo de meditação, você não vai focar num pensamento. O pensamento vem, manda embora. Outro pensamento vem, manda embora. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está diante de uma situação e um pensamento ruim vem. Se eu agasalho, eu estou orando a Deus: Deus me ajude, mas eu sei, Senhor, que eu não vou conseguir, porque isso é muito difícil. Aí a pessoa diz assim: poxa, mas eu oro e nada acontece comigo. Mas ela ora, mas já se sabotando, dizendo que não vai conseguir. E o pensamento dela, daqui a pouco vocês vão perceber o quanto destrói o nosso corpo físico. Mente sã, corpo sã. É a mais pura verdade. E aí eu quero voltar. E eles lá foram dizendo, os estudiosos, vocês leram, que vocês têm um pensamento mais rápido do que o meu, né? Que eles foram revendo muitas coisas, foram descobrindo o quanto é importante a oração no processo da doença. E aí descobriram uma pesquisa. E aí eu não vou ler tudo, não. Mas tudo isso aqui quer dizer uma única coisa: quem tem uma religião vive mais. E eu tenho 2 exemplos dentro da minha casa. Eu ainda tenho as minhas 2 avós. Uma com 92 anos e a outra com 85. E tiveram uma vida religiosa, tiveram uma encarnação inteira voltada para o catolicismo. A minha avó de 92 anos, até pouco tempo atrás, quando eu ficava com ela, às 6 horas da tarde, Ave Maria e o terço. E eu ficava lá do ladozinho dela, repetindo, botava um copinho d'água, a gente bebia. Hoje não. Hoje ela não tem mais essa condição. E a minha outra avó, a mãe da minha mãe, ela ainda era mais esperta. Ela orava, Padre Marcelo, Rossi, aos domingos, na televisão. Só que ela fazia o seguinte:
vó, eu preciso passar na prova tal. Ela, pode deixar, minha filha, vou rezar para você. E minha avó ia lá e fazia uma promessa. Mas a promessa quem tinha que pagar era eu. Eu é que tinha que ir na igreja lá em... esqueci ali. Não, ali em Itaboraí. Venda das Pedras lá, e tinha que rezar, porque ela é esperta, né? Ela faz a promessa, mas para o outro pagar, que é o mais difícil. Duas pessoas extremamente religiosas. Porto das Cascas. Sempre bom ter alguém inteligente por perto. Duas pessoas extremamente religiosas, duas pessoas que têm idades avançadas. Por que quando a gente tem uma religião, a gente vive mais? Porque a religião, ela tem uma tendência a te trazer paz. Ela faz você mudar hábitos de vida. Ela diz para você, não bebe porque não é bom, olha o cigarro. Ainda mais a gente aqui no Renascer, de modo geral, os espíritas, se eu quero dar passe, se eu quero trabalhar numa reunião mediúnica, eu preciso parar de ter determinados hábitos. E são hábitos ruins, se eu deixo de ter, o que acontece? Eu passo a ter mais qualidade de vida. Então, quanto mais religiosidade nós temos, mais qualidade de vida e vamos viver mais. E aí diz assim, 58% dizem dispor de ótima saúde, 57% apresenta riscos mais baixos de hipertensão. Nós vamos melhorando o nosso corpo físico, vamos melhorando a nossa saúde. Eu não sei se vocês sabem que o SUS agora já tem alguns tratamentos, né, de floral, de passe, acho que de cromoterapia. E toda instituição religiosa, principalmente nós, os espíritas, que lidamos diretamente com o passe, a gente faz um benefício muito grande para a saúde pública do nosso país. Porque se eu venho tomar passe e eu acabo recebendo uma boa energia no meu corpo físico, no meu perispírito, e tenho a tendência a ter menos doença, o que isso acontece? Eu procuro menos a UPA, ou os hospitais de um modo geral, né? Então, tomando em consideração os passos que a gente desenvolve, duas pessoas que atendemos, atendimento fraterno, passos coletivos ou não nas palestras, eu estava fazendo uma conta com o Renato. Você é bom de conta? Nós chegamos ao número de atendimento de 12 mil pessoas. Meu amigo está aqui falando, para quem não está ouvindo, né, que eles fizeram uma estatística aqui no Renascer, onde a gente atende 12 mil pessoas por ano na questão do passe. Que a gente tem passe todos os dias. Então, quantos benefícios? Mas o mais... Fluido, passe. Agora, o mais importante, né, é a gente saber que muitas vezes quem faz o trabalho no bem esquece muito disso. Que quem está aplicando o passe é o primeiro a ser beneficiado. Então, eu não posso ir nunca para um trabalho do bem. Eu sempre falo isso com o pessoal da fluterapia, com os meus grupos de estudo. Eu estou aqui dando uma palestra, um estudo. Estudei, estou numa casa espírita de amor. Vou receber o passe daqui a pouco. Aí saio, uma dor de cabeça. Estou com mal-estar. Imaginar que isso possa ter sido porque eu vim aqui fazer o bem. Se eu sou a primeira a ser beneficiada, eu estou com uma dor de cabeça porque eu estou com alguma coisa no meu organismo que hoje, lembrei, estou para ficar menstruada. Eu tenho sempre uma dor de cabeça. Mas nunca achar que você fazer o bem, sai da câmara do passe... Estou com mal-estar. Será que eu dei passe em alguém? Fiquei assim. Claro que não, gente, pelo amor de Deus. O mal-estar físico é seu, de algo que você já trouxe e ali acabou acontecendo. Porque você acreditar que você faz o bem
e sai com algum problema, então que Deus é esse? Qual a vantagem de se fazer o bem? Nenhum. Porque se eu vou sair doente, melhor não fazer o bem. E aí, outro dado muito legal. Do ponto de vista da saúde, qualquer religião faz bem. Qualquer. Não existe essa coisa de nós espíritas somos os melhores porque a gente atendeu a 12 mil pessoas no ano. E a Igreja Católica? Piorou, né? A Igreja Católica deve ser uns 30 mil, né, Natália? Né? Eu falei 12 mil. O outro, você não está entendendo, Jorge. Eu estou querendo fazer uma brincadeira, Jorge. Pode deixar. E as outras instituições, né? E a pessoa que a gente passa na rua e vibra pelo outro. Então, fazer o bem é sempre a melhor opção. E saber que qualquer religião, né, faz o bem, te cuida, te causa cura de muitas situações. Porque a gente não tem aquela... Uma vez eu fui num determinado lugar e quando eu sentei, a pessoa só falou mal da doutrina espírita. Gente, isso é muito falta de caridade, né? Então, todo lugar que eu vou, eu costumo dizer o seguinte: toda religião é válida. Porque eu posso ter um católico hoje sentado aqui, um amigo protestante, um amigo da Umbanda, e ele ouvir alguém falar mal da religião dele, que muitas vezes a gente não conhece, a gente tem um preconceito. É triste demais. Todo aquele carinho que a pessoa podia ter pela nossa religião foi embora. Então a gente tem que saber que toda religião leva ao amor. Se eu concordo com a filosofia daquela religião, aí é outra coisa. Aí vamos lá. E aí, esse é o nosso cérebro quando a gente está orando. É aí que acontece tudo. Quando eu oro, eu me coloco aberta, eu entro em sintonia com o que há de melhor no universo. E a gente não pode, né? Mas é isso daí. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde eles queriam descobrir o que traz a felicidade. Então, chamava algumas pessoas, faziam uma determinada pergunta, com aqueles negocinhos, né? Aqui no cérebro da gente, a pessoa respondia e mapeava o cérebro da pessoa. Isso aí, gosto de amigo assim, inteligente. E aí, perguntaram para alguém, um homem riquíssimo: o que te deixa feliz? Aí ele: o que me deixa feliz é a minha conta bancária, é o meu dinheiro. Só que quando ele falava que o dinheiro deixava ele feliz, a área do cérebro que tinha que ser, né, acionada, a área da felicidade, da satisfação, não era. E aquilo ali dizia que ele era muito triste, muito infeliz, porque ele acionava outra área. Então descobriram que não era o dinheiro. Foram pesquisando. O que traz a felicidade é a beleza. Convidaram a Miss Texas. Ela foi lá, ela queria ser Miss Universo, mas ela já tinha conseguido ser a Miss Texas. Foi lá. E aí, você é feliz? Sou muito feliz, porque eu sou Miss, porque eu consegui. E ela falava aquilo, parecia tão verdadeiro. A área do cérebro que tinha que estar lá acionada não estava. E fizeram com um, fizeram com o outro, viram que a felicidade, que a beleza não era motivo de felicidade. Ai, foram. O poder traz felicidade. Chamaram um senador, chamaram uma outra pessoa lá nos Estados Unidos e perguntaram: você é feliz? Eu sou o senador dos Estados Unidos, eu sou feliz porque eu faço, aconteça. E a área do cérebro que tinha que estar ativada, eles ficaram: poder, dinheiro e beleza não traz felicidade. O que traz felicidade? E aí foram pegando pessoas normais, né, perguntando, fazendo. O que traz felicidade? Conhecimento.
conhecimento traz felicidade. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais libertos estaremos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? De crenças falsas, de achar que eu não tenho fé, de achar que eu não tenho o poder da mudança, de que eu não posso fazer algo de bom, que eu não posso deixar determinado tipo de vício. E aí é o nosso cérebro. Tá, mas o que acontece com o meu cérebro na hora que eu estou meditando, orando, desejando bem, tendo um momento de gratidão? Porque gratidão é o sentimento que mais nos conecta a Deus. E a gente precisa ser grato. Quanto mais gratos nós somos, é uma energia que ela vem na hora. Sua vida muda. Mas, Luciano, eu estou desempregado. Luciano, eu estou sem isso. Luciano, como é que eu vou ser grato? Grato porque você acordou, grato porque você levantou, grato porque você está enxergando. Eu sou grato porque eu tenho 2 pernas e posso correr. Sou grato porque tenho amigos, porque tenho filhos. Olha quanta coisa eu sou grato. Sou grato porque eu tenho uma religião que esclarece, que consola. Sou grato porque eu tenho um trabalho. Sou grata porque eu tenho conhecimento. Quanto mais você é grato, mais nosso cérebro fica iluminado. E quando eu sou grata, quando eu estou em oração, eu libero hormônios. Eu libero endorfina, é o que eu mais gosto. Quando eu estou lá correndo, depois de 1 quilômetro, esse hormônio é liberado, esse neuropeptídeos, como dizem alguns. Se Gilson tivesse aqui, a linguagem seria outra. Eu libero endorfina no meu cérebro. Endorfina é um hormônio que te dá alegria, te dá prazer, bem-estar. Por isso que eu e as minhas amigas somos viciadas em corrida. Por quê? Porque eu sinto falta desse hormônio no meu organismo. A minha psicóloga falou assim para mim, olha, não vou te encaminhar para o psiquiatra porque você corre. Mas é mesmo, porque se eu corro, eu libero isso. Se eu libero isso, eu não entro em depressão. Aqui, eu libero isso aqui. E quando eu libero aqui, ele vai para a corrente sanguínea, vai percorrendo o meu organismo. Só que eu libero outra coisa. Serotonina, que é outro hormônio que dá muitas coisas boas. E eu libero dopamina. E aí eu estudando, eu descobri que quando a gente está assim, meio down, meio triste, se nós recebermos 14 abraços por dia, quando eu abraço, eu libero e recebo dopamina. E o meu estado de humor muda. E aí, quando eu cheguei hoje, eu recebi tantos abraços. Eu fui contando, 1, 2, não chegou aos 14, né? Mas eu abracei outras pessoas. Por que as pessoas falam tanto do abraço? É tão bom abraçar, abraço de urso. As pessoas acham que é só uma coisa assim, de contato físico. Não, isso é ciência. A ciência diz que quando você abraça, você libera dopamina, que é algo bom, que te deixa feliz, por isso que é tão bom abraçar. Mas aí existe uma outra coisa, ocitocina. Então olha só quantas coisas eu libero tendo um momento de gratidão, de fé, de confiança, de dizer assim, Deus, eu sei que você vai prover. Tudo isso aqui é liberado no meu corpo físico e ele vai percorrendo cada célula minha que esteja doente e vai fazendo o processo de cura, de melhora, de renovação. Isso é neurociência, isso é doutrina espírita, isso é o processo da fé no meu corpo físico. Mas eu não quis mostrar ali, né? E quando eu tenho ódio, desejo de vingança,
quando eu penso mal, quando eu vejo que tudo, ai não vou fazer isso que vai dar errado, o que acontece também? Quebra um copo na sua casa. Eu não sei se eu vou falar tão bem assim, mas é a questão do cortisol. Não. Isso, do cortisol. Esse, em grande quantidade no nosso organismo, ele mata as células boas. Se Gilson estiver ouvindo, estiver falando alguma besteira, depois ele vem aqui e conserta, tá? E aí, é esse processo que acontece. Tanto eu trago a doença, como eu trago a cura. É um processo de mente. Por isso, de escolha. Por isso a questão do nosso pensamento. Que tipo de pensamento vocês andam tendo? Bons, mais ou menos? Não tem aquela brincadeira, me diga com quem andas que eu direi quem você é? Eu digo uma coisa, me diga como acordaste que eu direi com quem dormiste. Quer dizer, como é que você acordou? Pesado, mal-humorado? As suas boas não foram boas companhias durante a noite. Como que você foi dormir? Qual o processo que você fez? Que tipo de pensamento você teve antes de dormir? Foi dormir chateado? Ou você orou, teve fé, entregou o seu dia seguinte nas mãos de Deus, pediu pelos seus, foi grato, olha o que está acontecendo, olha como o nosso cérebro está. Ou você foi pensando naquele problema, você foi remoendo, você foi pensando por que dá certo para fulano e não dá certo para mim, dá certo para fulano, porque fulano pensa bem, fulano vibra bem. Fulano tem bons pensamentos, fulano faz o bem. E aí, fulano tem uma ótima saúde, as coisas na vida de fulano prosperam, porque fulano acredita. Então, somos nós os agentes da nossa saúde e o da não saúde também, nos nossos processos de doença. Mas o que a grande maioria faz? Pensa mal? Mas além de pensar mal, de quem é que a gente culpa? A Deus. Tudo que nos acontece de bom, fomos nós. Eu consegui. Tudo que acontece de errado é Deus me punindo, me castigando por alguma coisa. Nós precisamos trazer a responsabilidade para a gente. Não há mais agora o momento da gente ficar culpando Deus. Deus não tem responsabilidade nenhuma em nenhum processo da nossa vida. A responsabilidade é só nossa. Pensa mal, vibra mal, fica doente. Mudou? Tô lá com um processo de infecção, aquela moça falou que é só pensar bem, só vibrar que no dia seguinte eu tô curado. Se eu vim num processo de 15, 20, uma vida inteira pensando negativamente, não é um único pensamento, eu vou me defrontar com aquela figura. Não é um único pensamento que vai mudar uma realidade. O que disse Emmanuel para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. E muitas vezes a gente acha que essa disciplina está muito voltada a uma questão do horário. Lá, 5:45, eu tenho que terminar a palestra 9 horas, porque eu tenho que ser disciplinada. A disciplina é numa questão, às vezes, de mudar velhos hábitos, de mudar o pensamento. Porque pensamento ruim, gente, nós estamos vivendo um momento de caos. Ter pensamentos bons é fácil? Não, mas eu preciso ter disciplina. Eu preciso ter disciplina para orar. Se eu não tenho hábito, eu coloco lá um bilhetinho na porta do meu espelho, levantar e orar. Levantar e agradecer. Até que aquilo um dia se torne rotina, um hábito. Mas para muitos desses hábitos saudáveis acontecerem na nossa vida, eu preciso de disciplina. Mudar um pensamento negativo é trabalho.
trabalhoso. Não vou usar a palavra difícil. É trabalhoso, só que muitas vezes a gente quer resultados imediatos. Tudo que dá trabalho, muitas vezes a gente desiste. E quando eu tenho fé que tudo isso acontece no meu organismo, eu tenho que ter fé hoje, eu tenho que ter fé amanhã, eu tenho que ter fé quando eu ficar desempregado, quando a doença chegar na minha família, quando uma situação emocional acontecer comigo. Eu preciso acreditar que aquilo é o melhor, que Deus está fazendo a vontade dele. E aí, depois disso tudo, da dopamina, endorfina, é milagre? Não. Ai, vocês não acreditam em milagre? Eu não acredito. No milagre do algo impossível, esse eu não acredito. Aí eu trouxe uma colinha aqui, porque eu não sou boba. Professora não vê a cola do aluno, mas tem cola. Quem não cola não sai da escola. E aí, a gente sabe que lá, quando Jesus veio, Jesus é o espírito de maior grandeza do nosso planeta. Jesus conhecia a neurociência, fluidos, física quântica? Com certeza. Então, para Jesus olhar o magnetismo daquela pessoa, o poder de fé que ela tinha e ajudar com o magnetismo que ele tinha, transformar aquilo em cura, era fácil. Só que nós não tínhamos ciência. Transformar água em vinho para Jesus era algum problema, gente? Não, a ciência hoje já comprova isso. Ele tinha conhecimento. E aí, eu fui lá pesquisar, tô filha de Sandra, né? Milagre, na palavra, né? Se a gente for pegar, é uma violência à lei de Deus. Porque é algo que Deus não preveu. Se não está na lei de Deus, então Deus não é Deus. E aí, o milagre é o uso de leis desconhecidas. Einstein nos diz o seguinte: há dois tipos de pessoas, as que acreditam em milagre e as que não acreditam em milagre. E ele diz o seguinte: o milagre é a ocorrência de um fato cujo mecanismo nós ignoramos. E aí Newton diz o seguinte: o milagre é o resultado do uso de leis desconhecidas. Desconhecidas por quem? Por nós, mas não por Deus. Ainda diz o seguinte: o que chamamos de milagre é um fenômeno miraculoso, normal, dentro de uma lei que desconhecemos. E ainda diz o seguinte: é realmente uma lei que está dentro dos fenômenos das micropartículas atômicas. Quer dizer, tem que estudar, tem que conhecer as leis de causa e efeito, ação e reação. Então, milagre, como muitas pessoas acreditam que é algo fora do comum, de algo extraordinário, isso que acontece com o meu cérebro é algo extraordinário, imaginar que eu tenho a capacidade de fazer aquilo tudo. Mas isso é comprovado cientificamente. Então, quando algo acontece e a gente não consegue ainda comprovar, é porque tem uma lei ali que ainda é desconhecida por nós. A Igreja Católica, para tornar uma pessoa santa, ela precisa que a ciência prove que aquilo não é possível. Aí sim, eles consideram um milagre. Mas a gente hoje anda muito, né? A ciência está muito aí pesquisando, andando de mãos dadas com a religião. Graças a Deus, a nossa religião é uma religião que anda de mãos dadas com a ciência. Então, milagre, esse milagre não existe. Definitivamente não. Quando oramos, formamos um campo magnético que nos protege e estimula as defesas do nosso organismo. Eu crio imunidade quando eu oro, eu crio sentimentos de felicidade. Quem está feliz adoece?
Quem está feliz fala mal do outro? Quem está feliz vê a coisa ruim acontecendo? Não, sempre tira algo bom. Tem sempre algo bom acontecendo. Este campo magnético pode ser dirigido pelo pensamento a outra pessoa a quem queremos beneficiar. Durante muito tempo eu trabalhei na fluidoterapia e eu não acreditava na pessoa, por exemplo. Solange pede para eu rezar por Beltrano, pro filho dela. E eu perguntava, seu filho sabe que você está pedindo por ele? Não. Ah, então não vou orar por ele. Se ele não sabe, não acredita, o que eu vou fazendo orando pelo cara? Ah, não vou não. Mas aí a gente estuda, o estudo esclarece, liberta, e eu descobri. Estou orando pelo filho de Solange, mas ele não sabe. E ele está lá com um processo, precisando de ajuda. Gente, é só um exemplo, tá? Júnior está ótimo. E Júnior, a gente sabe que não existe processo obsessivo que ele não tenha um momento que ele seja estagnado, que você volte à lucidez. Então eu estou orando por Júnior, estou orando por Júnior, estou orando por Júnior, estou orando e Júnior está lá. Naquele momento que Júnior tem, os momentos de lucidez dele, que o amigo se afasta um pouquinho, todas aquelas vibrações que nós estávamos enviando vêm como uma força, muitas vezes para Júnior resistir àquela tendência, para ele mudar a vibração, mudar o pensamento e aquele amigo não alcançar de novo de forma tão densa. Os médicos disso já ficaram comprovados, né? Você ora por um grupo e não ora pelo outro. Porque as pessoas oram, há uma melhora muito grande. Isso não quer dizer que as pessoas não venham ao óbito. Ah, eu vou orar por fulana vai melhorar, não vai morrer. Não. Isso quer dizer que ela passa por aquele processo de doença de uma outra forma. E aqueles por quem aquele grupo não orou, a situação ou permaneceu como estava ou agravou conforme a doença. Então, vale sempre a pena orar. Orar por nós, pelos nossos filhos, orar pelo nosso planeta, orar por quem quer que seja, encarnado e principalmente desencarnado. Precisamos orar pelos nossos que já se foram. É uma forma de lembrança, é uma forma de carinho, uma forma de reconhecimento. E aí, a fé aumenta a felicidade. Olha que coisa boa. Tenho fé, libero todos aqueles hormônios do meu organismo, não tem como ficar triste. Não precisa ir para o psiquiatra. Ah, coitado do psiquiatra, pensou assim, fiquei mais pobre. Ela não veio para mim, não pagou minha consulta. E aí diz assim, 25% dos céticos disseram estar muito felizes em uma pesquisa com 3.014 americanos. Entre mulheres, olha pra gente, na pós-menopausa, que frequenta templos religiosos, 56, mais propensa a uma visão otimista da vida. Em média, indivíduos com fé têm uma tendência 3 vezes maior a ver o lado bom das coisas. Pessoas espiritualizadas são 2 vezes mais propensas a se declarar muito felizes do que aquelas que não cultivam a espiritualidade. O processo de fé tem a ver com uma questão de confiança, mas tem a ver com uma questão de bem-estar, de ser feliz, de ter qualidade de vida, de viver mais. Porque se eu libero todos aqueles hormônios no meu organismo, eu não vou ter doença, não vou ficar triste e com isso vou viver muito melhor. E aí, mamãe adora isso aqui. Fé é como Wi-Fi, invisível, mas tem o poder de se conectar com quem você precisa, né? Que tipo de crenças eu ando tendo? O que eu ando acreditando? Que o mal é maior que o bem? Que tudo na minha vida está dando errado? Eu vou me conectar com esse tipo de pessoas que pensam como eu.
Mas se eu vibro bem, se eu sou grata, se eu faço bem, se eu quero bem, é claro que tem momentos na vida da gente que a gente pensa mal, vibra mal. Mas é aquela coisa que a gente diz, o passarinho pode pousar na minha cabeça, eu não posso deixar ele fazer ninho. E nesse processo todo que eu estou de fé, de renovação, eu posso sentir raiva? Posso? Claro. Posso sentir medo? Posso, porque isso são sentimentos humanos. O que eu vou fazer com a minha raiva é que é a diferença. Tive raiva, caí aqui, tropecei, o cara me deu uma fechada, né? Tá, penso 2 vezes e falo, vai com Deus. Né? Depois, vai com Deus. Maria Clara e mamãe, a gente costumava brincar muito que às vezes a pessoa estava no trânsito, fazia algo assim, passava uma moto correndo, fazia uma ultrapassagem, mamãe falava assim, vó, Maria Clara falava assim, vó, daqui a pouco está lá na sua reunião mediúnica, quer dizer, vai desencarnar, vai precisar de uma reunião mediúnica, né? Então, que quando a gente veja essas situações, meu filho, vai com Deus, né? Que o Senhor te acompanhe. Isso já é uma forma de você estar mudando a sua maneira de vibrar. Você não deseja, tomara que se dê mal, tomara que dê de cara com um caminhão. Isso não pode mais ser o nosso pensamento. Nosso sentimento, que quando eu vibro isso por outro, bate e volta. Bate e volta. Como todas as virtudes, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno de nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Muitos frutos. Quer ser feliz? Tenha fé. Quer ter qualidade de vida? Tenha fé. Quer viver até os 92 anos, se for a sua programação também? Tenha fé. Aos 92 eu não quero viver, não. Desculpa, vovó, mas eu já estou pedindo a Deus, né? Porque a minha avó, você vê que ela não tem mais fluido vital nenhum. É só um processo para mim, para minha tia, ou para ela mesma, né? De que alguma coisa ainda precisa ser resgatada ali. Mas a gente vê que o processo religioso dela sempre foi muito grande. Por isso essa qualidade de vida, de não ter um câncer, né? De ainda estar com esquecimento, mas ainda anda, ainda vai ao banheiro. Isso porque durante uma vida inteira ela foi plantando e agora está colhendo. Quer ter saúde? Tenha fé. Então, esse foi o meu estudo da noite para vocês. Que possamos, na hora desse momento de orar em casa, na nossa intimidade, saber o que está acontecendo no nosso cérebro. Né? É uma questão religiosa, mas é uma questão física. É uma questão científica. E que quando algo, por mais que a gente ore, não aconteça, que a gente tenha sempre, mas sempre a certeza de que Deus sempre faz o melhor. E eu já vou terminar, Cristina, não precisa olhar de cara feia para mim, não. Tem 2 Cristinas lá atrás, eu falei, ninguém sabe para qual das 2 eu estava falando. E nesse processo todo que eu venho estudando, eu ouvi uma palestrante falar uma coisa muito interessante. A gente vive um momento muito difícil na vida. Todos nós aqui já vivemos. Não tem quem viva no planeta Terra que não passe por momentos difíceis. E aí a gente sabe que o tempo passa. Aí a pessoa diz assim, daqui a 1 ano, 2 anos, olha para aquela situação e fala assim, meu Deus, como passou, né? Como aquela situação, hoje eu vejo que foi o melhor para a minha vida. E ela disse uma coisa tão interessante, eu preciso, no momento de estar vivendo aquela dificuldade, ter a certeza de que aquilo é o melhor para a minha vida. Não daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, quando a gente tiver o discernimento para ver. Mas naquele momento difícil, ter a certeza de que aquilo é o melhor. Porque se foi permitido por Deus, é o melhor. Então, que nós possamos ter essa certeza nos momentos de dificuldade, que é o melhor.
e não daqui a 2 anos, 10 anos. Naquele momento, se eu vivo aquela situação e eu tenho a certeza que é o melhor, eu já dei o primeiro passo para sair dela. Então, que possamos voltar para os nossos lares a pé, ou de carro, ou de bicicleta, ou correndo, né? Mas que a gente possa voltar com a certeza de que Deus sempre quer o melhor para a gente. Muita paz.